e a vida de Deus. Estamos aqui, a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, fazendo esse trabalho, cansado, para não deixar cair por terra. Porque a vontade da esquerda é que vê a gente não faz esse trabalho. Mas nós vamos fazer o trabalho. Nós não vamos parar. Nada faz a gente parar o trabalho de Deus. Boa noite. Boa noite. Nada nesse mundo vai fazer a gente parar. Que Deus abençoe cada um de vocês. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o amor de Deus, o poder de Deus. Venha para frente, querido. E a força de Deus esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Olha. Pedro, capítulo 4, versículo 1. A vinda segundo a vontade de quem? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, esteja também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofre na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivem, mas de acordo com as paixões do homem, mas segundo a vontade de quem? De Deus. Gente, observe. Nós aqui estamos pregando para muita gente. Vários países escutando a gente falar. Boa noite. Senta aqui, irmão. Aqui. Senta aí junto dela. Senta aqui, irmão. Ó. Hoje eu conversando com o pessoal, com seu cunhado, que é lá, como é? Que é lá do Senegal. É meu cunhado. Seu cunhado. Ele disse a mim, apóstolo, boa noite. Disse, apóstolo, o senhor é um homem de Deus. Ninguém brinque não. Não brinque não. Eu vou ajudar a levantar essa igreja. Ele disse, tudo que o senhor, está aí gravado, tudo que o senhor fala é verdade. Estou mandando para o senhor o Alcorão, todo traduzido em português. O senhor tem coragem de pregar ele todinho para o público? Tem. Tem mesmo? Tem. Pois pode mandar, que eu vou fazer a live do Alcorão. Vocês que me assistem a live aí, daqui quando ele vier, no fim de dezembro, se Deus quiser, ele vai trazer o Alcorão. E nós vamos fazer uma live diretamente com o Alcorão. Vamos ler o Alcorão todo. Ele disse, ó, eles são lá muçulmanos, né? Eita, ele disse uma coisa que eu me arrepio todo, ó. Ele falou lá. Disse, Deus é Deus. Não existe outro maior do que Deus. E é o que eu falo para vocês aqui direto, não é não? Quer que eu pregue para vocês? Deus. Mas quantos de vocês aqui estão levando a sério? Não estão. Ó, gente, essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, vocês não vão ter mais nada. Eu não sei se eu vou aguentar ler mais outra Bíblia todo dia. Eu vou ler o Alcorão, já dei minha palavra e minha palavra não cai no chão, não. Eu vou ler o Alcorão todinho para todo mundo. Porque quem manda na terra não é Jesus. Pode tirar esse cabecinha. Jesus veio para Israel. Para salvar quem? Israel. Quem veio para a terra não é Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E quem manda na terra? É
Deus. Não existe outro. Porque, olha, se você ler na Bíblia, você vai ver que a Bíblia todo dia quem fala só em quem? Deus. Ou ele fala em outra coisa? Não fala. E porque quando vem como é que dá a palavra, Jesus? Quando vem a tempestade, depois vem a abundância. Mas eu estava conversando com o ali à tarde todinha, eu canso de falar a vocês do Nordeste. Não? Eles me criticam porque eu falo mal do Nordeste. Eu vou falar de uma coisa que não é certa. Nordeste está na beira de uma seca. Estamos dentro dela. Eu vi hoje o cara me dizendo, meu povo de Deus lá fora, que já estão queimando espinho para dar bode. Diz que hoje um bode aqui para o lado de baixo é R$100. Quem tiver só venda 100. Porque ninguém quer de graça. Mas a Bíblia não está dizendo, os tempos estão mudados, que vai acontecer isso. Mas quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir, irmão? Quando eu prego pesado, se afasta da igreja. Mas eu não paro de pregar pesado, não. Eu continuo pregando pesado, porque eu não tenho satisfação de dar a ninguém. Eu tenho quando ele diz, olha, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios. Vontade de quem? Quem são os gentios? Tendo andado em prática libertanas, quer dizer, fazendo o que quiser. Embriaga-se, destaca-se, idolatras. Por isso, falando mal de vocês, entra que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de divisões entre eles, que terão de prestar conta. Prestar conta a quem? Aquele que é competente para julgar vivo ou morto. Quem é competente para julgar vivo ou morto? Deus. Não é Jesus? Jesus não tem essa autoridade, não. Pois, para este fim, o Evangelho o que é que eu estou fazendo? Pregando para vocês o quê? Foi pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne, segundo os homens, viva no Espírito. Viva de quê? Do Espírito. Aqui não está falando do Espírito Santo, não. Aqui está falando em espírito comum. O Espírito Santo é escrito com letra maiúscula. Segundo Deus. Segundo quem? Quantos querem? Gente de Deus, quantos querem ouvir a verdade? Quantos de vocês querem mudar? Quantos de vocês querem dizer, eu fiz coisa errada? Eu fiz. Mas na hora que eu julguei eu mesmo, ninguém me julgou, eu mesmo me julguei. Quando Deus diz assim, o bom administradores da graça de quem? E eu sou administrador da palavra de Deus. E eu sou bom. Eu me orgulho. Quando eu vejo o cara em Senegal dizer, Senegal, quantos mil quilômetros dá daqui para Senegal? Dá mais de 12 mil quilômetros. Ele dizer, o senhor é um homem de Deus. E eu vejo gente comigo aqui,
me condenando e falando mal de mim. Porque você olha quantas curas Deus fez aqui. Quantas curas Deus, quantas libertação Deus já fez aqui, todo mundo é testemunha disso. Ou não é? Tirando daqui. Então, Vê lá. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja criterioso para poderem orar. Assim de tudo, porém, tenha muito amor uns para os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quer dizer, não adianta você pedir perdão a um, perdão a outro, se você não tem amor a si próprio. Hein? Pedro, capítulo 4, versículo 8. 9. Hein? Pedro, deixa eu ver. 1 Pedro. Não, ele diz assim só. Primeiro carta de Pedro. Seja mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Seja hospitaleiro sem o quê? Mas muita gente chega na casa do outro, fica murmurando porque aquela pessoa está aí. Sirva uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem. Motivo graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer dizer, fale com o quê? Oráculos de Deus. Aqui já falou em Jesus? Eu estou pregando o Evangelho, o novo Evangelho. Era para falar de quê? Não era Jesus? Eu estou pregando a Bíblia, sabe? Vou voltar triste, vou triste não, vou voltar alegre. Se alguém se vir, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Glorificado por meio de quem? Vê se ele foi falar por meio de vocês, da gente. Jesus tem que glorificar a Deus. Não é Deus glorificar Jesus. Que pela Bíblia, quem é o maior é Jesus, é Deus. Quando ele diz, a quem pertence a glória do mínimo para todos sempre. Amém. Vamos lá agora. Co-participante dos sofrimentos de Cristo. Quer dizer, eu vejo que Jesus veio assim. Jesus veio para Israel. Jesus não veio para nós. Nós apenas somos um administrador da palavra de quem? Ou somos de Jesus? Nunca. De Deus. Amado, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Qual é o fogo que surge no meio da gente? O Espírito Santo. Destinado pela prova, como se alguém coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contra, alegre-se na maneira que são co-participantes do sofrimento. Quer dizer, nós somos participantes do sofrimento de quem? De Jesus. Mas quem de vocês tinha coragem de dizer
quando estivesse no madeiro, não é na cruz, porque o nome cruz é mentira. Tivesse o prazer de dizer, meu Pai, perdoa, que ele não sabe o que faz. Quem de vocês tinha essa coragem? Ninguém. Porque nós vivemos numa passagem chamada carne. Essa carne leva você aonde? Leva a prostituição, a mentira, a inveja, a bebedeira, o assassinato, o roubo, a traição. Isso é que a carne leva. Quando ele diz, de Cristo para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem, exaltando-se, são insultados por causa do nome de Cristo. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito, olha, que já está falando, Espírito Santo, da glória que é o Espírito de Deus. Espírito de quem? O que foi que eu falei nesse tempo aqui? Que Espírito Santo não existe. Eles dividiram Espírito Santo, botaram Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus. Aí para não dizer que o Espírito de Deus é igual ao outro Espírito, aí botaram Espírito Santo. Porque todo aquele Espírito que fala de Deus e ama Jesus, ele é Espírito Santo. A Bíblia diz. Da glória que é Espírito de Deus, reposa sobre vocês. Quem nem de vocês sofre como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se metem na vida dos outros. Mas se sofre como Cristo, não se envergonhe, pelo contrário, glorifica a Deus por causa disso. Glorificar quem? Mas não era Jesus? Eu estou passando para vocês o que é certo. Se vocês querem aceitar, o problema é de vocês. Eu não vou mudar ninguém. Eu não tenho essa autoridade. Mas eu tenho a autoridade de pregar o quê? A verdade, não é a palavra. Porque tanta gente prega a palavra aí mentindo. Você está entendendo? Porque chegou o tempo de começar o juiz pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ó, qual é o fim de vocês? Qual é o fim de vocês que estão me ouvindo aí para o mundo inteiro? Se você não obedece ao Evangelho de Deus. É, moça? Aonde é que nós vamos parar? Aonde é que você vai parar? Ainda tem tempo. Ainda tem algum doido como eu, estou pregando o Evangelho. Eu sou doido. A Bíblia diz que quem faz a vontade de Deus, ele é doido. Quando ele diz, ó, se com dificuldade que justo salvo, que será dos ímpios e do pecador? O que é de vocês, pecador? Ímpios. Qual é o fim de vocês? Responde. Fome, miséria, doença, peste, câncer, AIDS, espírito mau e sim. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de quem? De Deus. Não era para ser Jesus? Entregue a sua alma ao fim Criador na presença do bem. O fim o quê? Quem foi o Criador? Deus. Está sendo para ir pregar ou não está? Não está entendendo quem não quiser, quem for burro, né? E tem burro que o cara pode dar um litro de vinho para ele e ele ainda diz que é sabu. E se botar sabu, ele vai dizer que é vinho. Porque não entra na cabeça.
Porque aqui é o dom de Deus que está dando a palavra para fazer para você. Está faltando bem pouquinho para terminar a Bíblia. E nós vamos ler o Alcorão. Eu já estou avisando, irmão, a todo mundo que você está lá assistindo a live, lá no Senegal, lá na África, a nossa palavra. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, ainda co-participante da glória que há de ser revelado, que gostaria recomendar de Deus que há entre vocês por obrigação nas exportanciamento com Deus, que não por canícia, mas de boa vontade. Quero água. De não dominar dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplar, será o rebanho. Quer dizer, se eu for exemplar e pregar para vocês, eu não me preocupo não, vai vir gente. Eu é que não tenho que chamar ninguém. A obrigação é o Espírito fazer essa obra. Não é eu. Aí, papai. A outra não está. Tem vontade de voltar ainda, porque saiu? Aí se você voltar a Cavalé, pode se encontrar, pode cavar o caixão, cavar a cobra e comprar o caixão. Quando o Supremo Pastor se manifesta, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Coroa de quê? Da glória. Quem quer receber a coroa da glória? Todo mundo quer, não quer? Agora, para isso, tem que fazer o trabalho. Vamos lá. Peço igualmente ao jovem, esteja sujeito aos que são mais velhos, que todos se revista de humildade no tratado de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mais do que a graça aos humildes. Preste atenção nisso aqui, viu? Olha aí meus filhos, olha aí Simone, olha aí vocês. Preste atenção. É por isso que eu pego os velhinhos, brinco com eles, converso, com gente mais velha do que eu. Peço igualmente ao jovem, esteja sujeito aos que são mais velhos de que todos. Reviste-se de humildade no tratado de um com os outros, que Deus resiste aos soberbos, mais do que de graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de quem? Para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Olha aí, gente. Está vendo, moça? Você que fica ansiosa. Porque ele cuida de vocês. Seja sóbrio, não beba. Vigilante, o inimigo de vocês é o diabo.
Ande em reto como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resista-se firmemente na fé, certo que os homens de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. E Deus de toda a graça, que Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, fim, fortificai e fundamentar vocês, a lei seja o domínio para sempre. Amém. Já estamos terminando o livro primeiro, carta de João, já vamos para a segunda. A segunda, salvação. Ainda estamos no primeiro, está terminando. Meio de salvação que considero o irmão fiel. Escrevo para vocês de forma resumida e exaltando o testemunho que está em gênio, graça de Deus. Não era para dizer de Jesus? Continue firme nessa graça. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleito, manda saudação. O mesmo faz o mesmo filho, mas saudais uns aos outros. Um beijo fraterno. Benção faz a todos vocês que estão em Cristo. Diga amém. Amém. Terminamos o livro, primeiro livro de Pedro. Vamos para o segundo livro. Profecia e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que, como conosco, obteve fé, igualmente precioso, na justiça do nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Na justiça de quem? De Deus. Olha aqui. Não, é de Deus. Na justiça do nosso Deus. Aí vocês já vão logo para Jesus. Vocês estão vendo? O erro da pregação que vem falando para vocês. Que a graça e a paz lhe seja multiplicado no plano conhecimento de quem? De Deus e de Jesus, nosso Senhor. Mas primeiro quem? Aí eu pergunto a vocês, crentes, que eu não sou crente, eu sou evangélico. Vocês estão pregando a Bíblia certa? Então, eles criaram em cima de Jesus para se lembrar, para se salvar de Deus. Porque Jesus veio para perdoar, Jesus veio para fazer isso. A lei de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo nascimento. Mas eles estão esquecendo que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vocês já esqueceram essa palavra que é? E vocês já se lembraram que é amar ao seu próximo como a si mesmo? Vocês já botaram isso na cabeça de vocês, o que é isso? Você já botou isso? Não. Porque amar o seu próximo é difícil. Quem é que ama o outro? Pedro, pelo poder de Deus, nós fomos concedidas todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo plano conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dela, ele nos concedeu as suas purezas
uns grandes promessas para que por ele você se torne comparticipante da natureza divina, tendo escapado da corrupção dos paixões que há no mundo. Corrupções. O que é que existe aí hoje? Do mundo. E aí vocês vão dizer, quando ele diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescenta a fé que vocês têm, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. Se você não tiver perseverança, você não consegue nada. Olha o que Deus está dizendo. A piedade, fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estando presente, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíveis no plano conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procure exponho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque faz assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira de que lhe será a planeta suprema a entrada do reino externo do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quem era Pedro para Jesus? Vocês sabem dizer? Quem era Pedro, meu compadre, para Jesus? Hein, Júnior? Quem era Pedro para Jesus? É difícil. Mas vou lá. Foi que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo-se, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo-se, Senhor. Tu me amas, Pedro? Amo-se, Senhor. Pois quando o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Foi que Jesus entregou na mão de Pedro a chave do céu e do inferno. Mas Pedro protegeu Jesus. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam, e tenha sido confirmado na verdade que receberão. Também considero isto justo, enquanto estou neste tabernáculo, desperta essa lembrança em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me salvou. Mas de a minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Isso era Pedro se despedindo falando de Jesus. A superioridade da palavra de Deus. A superioridade.
porque não lhe demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a fábula ingeniosamente investida, mas nos mesmos fomos testemunhados oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Pai, quando nele, Pai, pela suprema glória que foi enviado, seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agradou. Quem fez essa voz? Quem disse essa voz? Gente de Deus, eu falo direto. Deus. Ora, nós enviamos esta voz vinda do céu. Nós ouvimos essa voz vinda do céu quando eu estava com ele no céu. Quando estava com ele aonde? No céu. Quando estávamos com ele no Monte Santo. Está vendo aí? Assim temos ainda mais segunda palavra profética. E você faz bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia, a estrela da salvação, da alva, nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saiba que nenhuma profecia da Escritura, ou nenhuma profecia da onde provém de interpretação pessoal. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade do homem. Entretanto, o homem fala da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Vocês estão ouvindo? O falso mestre, é o que tem muito, né, por aí? Assim como surgirá falso profeta no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduziram herências destruidoras, chegando a renegar soberano Senhor, que os resgatou. Quer dizer, o que é que eles fazem aí? Estão negando quem? Deus. E aceitando quem? Jesus. São falsos mestres. Agora tem muito aí. Não pode falar em Deus porque Jesus veio. Não, Jesus não veio porra nenhuma. Jesus não é mais do que ninguém. Jesus é um homem igual a qualquer outro. Agora veio com uma missão dele. Como eu vim, você veio, como você veio. Todos nós viemos com uma missão. Porque a Bíblia diz assim, que o Verbo se fez carne. Jesus se fez o quê? Carne. Ele diz, trazendo sobre si mesmo, repartindo a destruição, muitos seguirão as suas práticas libertanas. Por causa deles, o caminho da verdade será defamado, movidos por avareza, e eles explorarão vocês com palavras. Eita, Jesus! Eita, meu Deus do céu! Segura, crente, senta para não cair. Pastores incendiários vão ter por aí. Escuta, Deus não disse que ia falar comigo? Ele falou. Está vendo, dona Simone? Está vendo aí?
Tudo que eu falava aqui a vocês, talvez pouca gente acreditasse. Olha o que ele diz, olha. Movidos, pastores faz aquelas palavras lindas, gostosas, para dizer que é um pregador. Tudo mentira, ó. Movido por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo na tarde e a destruição deles não cai no esquecimento. Não vou para o apóstolo, porque o apóstolo é ignorante, não vou para o apóstolo, porque o apóstolo prega dureza, não vou para o apóstolo. Não, o apóstolo está certo. Olha aí, Júnior. Olha aí, Júnior, que eu falava, o que eu continuo falando. Vamos assistir o bispo tal. Vocês com boi de otários. Aquilo é um demônio em forma de gente. Veja isso para cima de mim, seu nojento. Você enganando o povo. Mentindo para o povo. Seu hipócrita. Me procura por dizer na tua cara. Porque diz palavras bonitas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que pregue o evangelho a qualquer criatura, porra. Não é falar palavras bonitas como tu fala aí, fazer um show bonito para enganar um comboio de otário. Vamos lá, vai me enganar? Pois Deus não poupou anjo quando pecaram nas lançados. Ó, Deus, veja, viu? Pois Deus não poupou anjos quando pecaram nas lançados no inferno. O que é que vocês vão ser, pastor? Para quem é conhecedor da palavra, vocês vão ser lançados no inferno. Prendeu-os com corrente de escuridão, perseverando-os para o juiz, e ele não poupou. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservar Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Foi que Deus fez aqui. Da multidão todinha, só escapou quantos? 8. Porque fazia coisa que não era da vontade de Deus. Reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-se às ruínas completas, tendo-as pontos como exemplo da que viria a acontecer os que vivessem impiamente. Quer dizer, Deus já mostrou dentro da Bíblia 2 passagens que vocês deviam entender. Devia, e ter o direito de entender. A primeira, Deus destruiu com água. Escapou quantos? 7 e 8 com Noé. Quando ele mandou passar Sodoma e Gomorra, quanto escapou? Está vendo aí? Está vendo aí que você. Está vendo aí, Simão, que os 2 são iguais? A mesma história? Eita, Deus está falando comigo, não é? Recalabachore, salamanai, aleluia. Olha ele falando comigo, ó. E eu não tinha ligado, agora que eu peguei a ligação. Escapou quantos de Sodoma e Gomorra? 3, que era 4. Era Jó, Ló, as 2 filhas e a mulher de Ló. Mas a mulher de Ló também era sem vergonha, virou para trás, ficou o quê? Uma pedra de sal. Porque ela é errada. Se ela tivesse certo, ela não tinha feito isso. Ela estava no erro. Não adianta. É
por isso que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Não adianta. Então, olhe, Ló escapou quantos? 3. No dilúvio escapou quanto? 8. 3 e 8, 11. Que era 12 com a mulher de Ló. Aí, moça. Pera aí, moça. Mas livrou o justo, Ló, que ficava aflito com a conduta libertânia daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e o via a morar entre eles, atormentava a sua alma, justa dia após dia, por causa das obras iniquidades a que ele praticava, assim o Senhor sabe livrar da provação. Aí, se eu explicar o que aconteceu lá na frente, a gente vai se lembrar, né? O que foi que as filhas de Ló fez com Ló? Deram vinho a Ló, Ló se embebedou e engravidaram todas juntas de quem? Para não acabar a raça de Ló. E aí? Os piedosos mantêm os injustos sob castigo para o dia do juiz. Diga. Hein? Você está vendo isso? Você está tendo a oportunidade, Deus, de ouvir a verdade. E a oportunidade a gente não deve perder. Quantas vezes eu já chamei vocês aqui para ser crente, ser evangélico? Eu me defendo, não tenho essa autoridade não. Eu tenho autoridade para pregar o evangelho. Especialmente aquele que, seguindo a carne, andando em desejos puras, desprezarem qualquer autoridade. Andando em desejo o quê? A carne. Através arrogante, não teme, defama os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores, em face poder não proferem contra essas autoridades sentenças defamatórias na presença do Senhor. Esses, porém, com animais irracionais, serás guiado pelo instituto e que nasce para seres capacitados e mortos, falando mal daqueles que não entendem a sua destruição. Também há de ser destruído. Quer dizer, se você fala mal das coisas de Deus, você vai ser o quê? Destruído. Não escapa. Recebendo injustiça como pagamento. O que é que eu recebo aqui? Injustiça. Pela injustiça que praticaram encontra prazer na satisfação do seu desejo, libertando em plano dia, com marcha defeitos, encontra santificação para as suas próprias mentiras, enquanto se beneficia com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério, são insacíveis. E o pecado enganaram almas encontradas e também o coração insensatos nas avançava esta gente. Maldita tendo
abandonado o reto caminho, desviando-se de seguirem pelo caminho de Balão, filho de Baué, que amou o pecamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, luta, falando com vocês, humano, referiu a insensata do prazer. Gente, muita gente vem para aqui achando que aqui eu vou dar por isso. Não dou. Se tiver errado, eu não dou. Chegar um cara aqui e dizer, me ajuda, eu digo, ajuda. Eu não já disse? Ajuda. Disse ou não disse? Ajuda. Mas você vai fazer uma coisa comigo. Você vai parar de ser ruim. Você vai parar de fazer as coisas o quê? Erradas. Aí eu lhe ajudo. Mas se você for bandido de controle, eu chamo a polícia e entrego. Porque se eu apoiar a ruindade sua, eu sou mais ruim do que você. Porque quem apoia a ruindade dos outros é mais ruim do que eu. Esses tais são fonte sem água. Esses tais são fontes de ser o quê? Návias, levanta pela tempestade, para os que está reservado a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganando com desejo libertino, de natureza canal aquele que de fato estava se afastando do que vivia no eu. Promete-lhe a liberdade, quando ele mesmo são escravo da corrupção. Pois aquele que é vencedor fica agravo do vencedor. Porquanto se depois de ter escapado das condenações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, se deixa arredar de vocês. São vencedor, o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Quer dizer, você recebe a bênção aqui, aí vai cair no mundo. O que vai acontecer com você é pior do que o quê? Do que o primeiro. Pois teria sido melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volta atrás e se afasta do santo mandamento que lhe havia sido dado. Com eles aconteceu que diz certo provérbio, muitos verdadeiros cão voltam ao seu próprio vômito. Quer dizer, muita gente deixa de ser coisas erradas e depois volta para a mesma coisa errada. E o cão voltou para o mesmo seu vômito. E a porca levada volta a rolar na lama. A porta volta a rolar onde? Na lama. A vinda do Senhor, capítulo 3, está já terminando. Primeiro, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Ambos procuro com lembrança. Desperto a mente enclarecida em vocês, para que se lembre das palavras que interiormente foram ditas pelo santo profeta, e também se lembra do mandamento do Senhor Salvador. Os apóstolos de você lhe ensinaram. O que é que eu estou fazendo? Está vendo, gente? Antes de tudo, saiba que nós, os últimos dias, verão escarnecedores
com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esqueça que os céus existem. Os céus, não é o céu não. Os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela palavra de quem? Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardadas pelo fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amado, que vocês não devam, mas o Senhor, mas há uma coisa, amado, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor há um dia, como 1000 anos. Para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Quer dizer, para Deus, 1000 anos é um dia. Quer dizer, veja, mas as coisas, amado, que vocês devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não restaurará a sua... Vamos terminar aqui, terminar outro livro. Promessa: ainda que alguém julgue demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão naquele dia. Os céus passarão com grandes estrondo, e os elementos se desfararão. Pelo fogo também a terra, as obras que nele existem, desaparecerão. Está vendo aí? No dia da vinda de Deus. Como esperar o Senhor? Quem é o Senhor? Uma vez que tudo será assim feito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa, piedosa, esperando apresento a vida do dia de Deus. A vida do dia de quem? Quem é que vai vir julgar? O que é que ele disse que é Jesus? Está vendo, povo? A mentira de vocês? Por causa disso, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os alimentos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos um novo céu e nós qual habita na justiça. Porque essa razão, amados, espero estas coisas, esforçando-se para que Deus os encontre sem mágoa, sem culpa e sem paz. E acontecerá a largamente do nosso Senhor, com oportunidade da salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreve a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao valor a respeito deste assunto, como de fato continua a fazer em todas as suas carnes.
nela há certas coisas difíceis de entender, que aquele que não tem instrução são intáveis de destrupação, como também destruparão as demais escrituras. Quer dizer, eles vão mudar como estão mudando as escrituras, para o povo passar a não entender a palavra o que serve para a própria destruição deles. Terminando, gente. Portanto, vocês mesmos, amados, visto que já sabem disso, tenha cuidado para que não seja arrastado pelo erro dessa estupidez e caia posição segura em que se encontra. Pelo contrário, cresça na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga amém. Amém. Vamos amanhã começar a primeira carta de João. Outro livro. Estamos terminando a Bíblia. Agora só falta 2 livros para nós chegar a Apocalipse. E é o que vocês têm medo. Não tem, não faz medo de nada. Porque a própria Bíblia, o prolongo verbo da vida. Comunhão com quem? Com Deus. Quem assistir até o fim dessa semana em diante vai receber uma bênção muito grande. Sem perder um dia. Não perca. Deus é a luz. O pecado, a confissão do perdão. Deus é o quê? Existe outra vez maior que Deus? Existe na terra um dinheiro. Estou esquecendo de Deus. Concorda comigo? O que é que vocês acharam da pregação? O que é que você achou disso? A pregação da gente, ela é dura, mas ela é construtiva. Para que adianta eu estar pregando uma coisa bonita, mentindo para vocês? Vocês aqui saem com um espinho, uma furada, mas só vai doer aqui. A gente plantou em vocês uma semente. E essa semente chegou dentro de vocês. Essa semente, ela tem uma profundidade dentro da sua mente. Foi a palavra de Deus bem pregada. Agora, só depende de vocês aguar ela para ela nascer. Como aguou uma semente de ipê. Como aguou uma semente de melancia, de melão, de laranja, de qualquer outro fruteiro. A semente eu preguei, eu plantei, eu dei a vocês. Agora vocês façam da vocês a vontade de vocês. Não deixe essa semente morrer. Porque eu já vou lendo 31 Bíblias com essa. E se Deus quiser, para o ano eu vou ler o Corão. Todo. Porque eu gosto do Velho Testamento. Eu prego o Novo Testamento porque eu tenho que seguir a Bíblia. Mas eu gosto do Velho Testamento, que é dente, é olho, é olho. Eita glória, Deus não brinca. Oh, aleluia. Oh, carabachore, essa Deus, fecha os olhos, gente, baixa aqui na cabeça.
O Deus Todo-Poderoso está aqui. Eita, aleluia. Cada um de vocês receba a minha palavra. Simplesmente desse cidadão que está aqui sofrendo, pregando para vocês a verdade, está jogando para vocês a minha semente, a minha isca. Que vocês nessa noite, Senhor, seja glorificado, purificado. Que a palavra, a minha palavra, ela entre dentro do corpo de vocês, no coração, na alma, na medula de vocês, e sirva de crescimento, de apostolado, de força, de amor, de prazer. Que Deus, nessa noite, entre na vida de cada um de vocês, cure vocês, liberte vocês, e cura também, Pai. Cura Pedro, cura o povo aqui de casa. Abra as portas, meu Deus, grande para o nosso trabalho, cada dia crescer mais. Ao mundo inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja. Venha o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia das hoje. Perdoa-nos. Não deixe cair na tentação. Mas que teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Boa noite a todos.